Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vai começar o Campeonato Paulista, né? Hoje tem início o Paulistão 2026, né? O campeonato estadual mais importante, eu diria que é o mais competitivo dos estaduais aqui do nosso futebol, porque o nível de enfrentamento dos pequenos diante dos grandes costuma ser equilibradíssimo aqui, e esse ano promete mais equilíbrio com esse novo regulamento do Campeonato Paulista, né? A Federação Paulista, devido ao novo calendário da CBF e à redução de datas do Campeonato Paulista, adotou um regulamento que é próximo ao da Champions League, né? Com fase de liga, né? Com uma fase de liga de 8 jogos, quartas de final, semifinal e final. O regulamento parece ser um pouco complicado, mas a gente vai tentar destrinchar aqui para vocês. O regulamento da competição é o seguinte: lá em dezembro houve um sorteio e nesse sorteio tinham 4 potes, né? 16 equipes divididas em 4 potes de 4 equipes. Qual é o regulamento? Os times, eles se enfrentarão dentro do próprio pote, ou seja, as equipes que estavam dentro do próprio pote vão se enfrentar. E vão jogar contra mais 5 adversários, terão mais 5 rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando 8 jogos na primeira fase. As 8 melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos, assim como nas semifinais, com o time de melhor campanha na somatória das fases, tendo a vantagem de jogar em casa. Os dois piores caem para a Série A2 do Campeonato Paulista. Nas quartas de final e semifinais, os jogos que terminarem, os jogos serão jogos únicos, né, em partida única. Os jogos que terminarem empatados serão decididos nos pênaltis e a final será disputada em 2 jogos. O primeiro critério de desempate é o saldo de gol, e se houver igualdade, o título será decidido nos pênaltis. A primeira fase do Paulistão vai acontecer do dia 10 de janeiro a 15 de fevereiro. As quartas de final, a data base é 22 de fevereiro. As semifinais, a data base é 1º de março. E as finais estão marcadas para os dias 4 e 8 de março. Esse aí é o calendário do Campeonato Paulista de 2026. Agora, explicando para vocês como é que vai funcionar, quais serão os adversários, né, de cada time, né, de como ficou decidido assim. Os potes do Paulistão, na hora do sorteio, os potes do Paulistão eram esses aqui. O pote A era o pote dos grandes: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. O pote B tinha São Bernardo, Novo Horizontino, Bragantino e Mirassol. O pote C continha Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa. E o pote D contava com Primavera de Indaiatuba, Capivariano, Noroeste de Bauru e Botafogo de Ribeirão Preto. Esses eram os potes. E aí, como eu falei, né, as equipes elas enfrentam as equipes do seu próprio pote. Então, tentando explicar para vocês aqui, começando aqui por baixo. O Mirassol, que está no pote B, ele enfrenta os adversários do seu pote. Aqui estão os adversários do pote B: Novo Horizontino, Bragantino e São Bernardo. E aí, no sorteio, ele pegou mais 2 times do pote A, que é o pote dos grandes, então ele vai enfrentar o Palmeiras e o São Paulo, mais 2 times do pote C, Portuguesa e Primavera, e mais um time do pote D, que no caso aqui é o Capivariano. Esse, portanto, é a tabela de jogos aqui do Mirassol, né? Os 8 jogos aqui do Mirassol no Campeonato Paulista. O Red Bull Bragantino, que também está no pote B, ele também enfrenta os adversários do seu pote, né, do pote B: Novo Horizontino, Mirassol e São Bernardo. Pegou 2 times do pote A, né, do pote dos grandes, Santos e Corinthians, mais 2 times do pote C, Velo Clube e Noroeste, e um time do pote D, o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse, então, é a agenda, é a tabela do Red Bull Bragantino. E indo para os grandes, eles vão se enfrentar, né? Eles todos foram colocados no pote A. Pote A tinha Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Então os 4 vão se enfrentar obrigatoriamente
preservando assim os clássicos, né, que era uma exigência, né, das detentoras de televisão, né, de quem compra os direitos, que quer ter os clássicos ao longo da primeira fase do Paulistão, para movimentar o campeonato, né. Então, foi uma jogada da Federação Paulista aí para preservar, né, os clássicos. Então, os grandes, os 4 grandes aqui, eles vão se enfrentar, né? O Santos enfrenta Palmeiras, São Paulo e Corinthians, Palmeiras enfrenta Santos, São Paulo e Corinthians, São Paulo enfrenta Santos, Palmeiras e Corinthians. E aí, no sorteio, o Santos pegou 2 times do pote B, Bragantino e Novo Horizontino, 2 times do pote C, Velo Clube e Guarani, e um time do pote D, que foi o Noroeste. E o Palmeiras aqui, além dos grandes, pegou 2 times do pote B, que são Mirassol e Novo Horizontino, 2 times do pote C, que são Guarani e Portuguesa, e um time do pote D, que é o Botafogo de Ribeirão Preto. E o São Paulo, além dos grandes, dos seus rivais, pegou Mirassol e São Bernardo do pote B, Ponte Preta e Portuguesa do pote C e Primavera de Indaiatuba do pote D. E o Corinthians, por sua vez, o atual campeão, né, paulista, o Corinthians enfrenta, além dos grandes, além dos seus rivais, enfrenta Bragantino e São Bernardo do pote B, Velo Clube e Ponte Preta do pote C e o Capivariano do pote D. É um pouco complexo, mas acho que deu para entender que o que eles fizeram foi o seguinte, né? Que as equipes que estão dentro de cada pote vão se enfrentar, eles vão se enfrentar, né? E no sorteio só se escolheu aí mais 2 adversários de cada pote, né? 2 adversários do pote B e do pote C e um adversário do pote D para dar aí o número mágico de 8 partidas, né? Esse regulamento, eu vou te falar um negócio, com esse formato aqui eu diria o seguinte, esse campeonato de Arapuca para os grandes. Porque os grandes clubes, cara, eles vão ter 8 jogos. Esse campeonato é um campeonato muito difícil, um campeonato que pode, se você perder um jogo, você compromete a sua classificação pro mata-mata e ainda tem que olhar para a parte de baixo da tabela, né, para o rebaixamento. Então, esse campeonato me parece ser uma grande arapuca para os grandes, porque, por exemplo, você pega os grandes aqui, vamos pegar os grandes. Eu acho que, por exemplo, quem tem a tabela mais difícil aqui entre os grandes, eu fico entre Santos e Palmeiras. Não sei qual dos dois pegou a tabela mais difícil, mas é um dos dois para mim que pegou a tabela mais difícil. Aí você pega aqui, você analisa aqui os confrontos dos grandes. Por exemplo, o Santos. O Santos, além dos seus rivais, ele vai ter um confronto contra o Red Bull Bragantino, que não é moleza, o Novo Horizontino, que é uma das equipes do interior que melhor mais cresceu nos últimos anos, é um time que tem brigado para subir na Série B, e o Novo Horizontino inclusive ganhou do Santos na Vila Belmiro, aí, em edições passadas aí do Campeonato Paulista. Tem ali o Guarani, que tem uma tradição, mas está remontando o time agora para o Paulistão, e o Velo Clube ganhou do Santos no Campeonato Paulista passado, então é uma tabela uma tabela meio perigosa aqui pro Santos. O Palmeiras é a mesma coisa, o Palmeiras vai ter o Mirassol e o Novo Horizontino, que são dois adversários muito complicados. O Mirassol ganhou do Palmeiras, né, no Brasileirão do ano passado, é um time que complica a vida do Palmeiras, tem um histórico aí, quem não lembra daquele 6-2 do Mirassol no Campeonato Paulista para cima do Palmeiras. O Novo Horizontino já andou também atrapalhando a vida do Palmeiras. O Guarani tem tradição, a Portuguesa, que é o adversário de estreia, é considerado, assim, aqui em São Paulo sempre foi considerado, sempre foi visto como um clássico, né? Eu cresci vendo Palmeiras e Portuguesa, São Paulo e Portuguesa como um clássico. Então, são adversários difíceis. São Paulo é a mesma coisa, São Paulo pega a dupla Mirassol e São Bernardo, também 2 adversários difíceis. Ponte Preta tem tradição, é um adversário complicado também pro São Paulo. Portuguesa, que eu já citei aqui. O Corinthians estreia contra a Ponte Preta, que é um jogo que tem história, né? Que foi a final do Campeonato Paulista de 77, que historicamente a Ponte Preta é um adversário que complica muito a vida do Corinthians. Tem ainda o Red Bull Bragantino, que não é moleza, o São Bernardo, que ganhou do Corinthians em campeonatos paulistas passados. E tem os grandes. Então,
esse campeonato paulista, nesse modelo, com esse formato, eu acho que é uma tremenda armadilha para os grandes. Eu acho que a margem de erro, a margem de erro dos grandes para esse, e não só dos grandes, dos pequenos também, nesse campeonato vai ser mínima, vai ser de uma rodada só. E porque assim, se você perde um jogo, já compromete a sua classificação para as quartas de final e pode até te colocar até em perigo de rebaixamento. Então, vai ser um campeonato novo, vai ser um campeonato, um formato novo, vai ser um campeonato completamente imprevisível para mim, esse Paulistão. E a gente vai acompanhar esse Paulistão aí de como vai ser esse Campeonato Paulista aí de 2026, né? E vamos ver aí como os grandes vão se sair no Campeonato Paulista. Para terminar, só passar aqui a primeira rodada para vocês. São Bernardo e Capivariano hoje, 3 da tarde na HBO Max. 4 da tarde tem o Santos jogando contra o Novo Horizontino na HBO Max, o primeiro jogo. O terceiro jogo tem Guarani e Primavera de Indaiatuba, hoje também na HBO Max. E também no sábado, para fechar, Portuguesa contra Palmeiras. Esse jogo terá transmissão da Record, Cazé TV e HBO Max. No domingo, 4 da tarde, Corinthians e Ponte Preta terá transmissão da HBO Max. No domingo, na HBO Max também, 5 da tarde, Velo Clube e Botafogo de Ribeirão Preto. Na HBO Max também, domingo, 7h15 da noite, Noroeste de Bauru contra Red Bull Bragantino. E às 8h30 da noite, o último jogo do dia, Mirassol e São Paulo. Esse jogo terá transmissão da Record, Cazé TV e HBO Max. Essa agenda da primeira rodada do Campeonato Paulista. Vamos acompanhar aí e ver aí como será esse novo Paulistão aí 2026. Mas é isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.